A paz do Senhor. O meu nome é Vespasiano Paulino de Basto e seja bem-vindo a esse canal. Deixa seu like e inscreva-se também, tá? Nesse pequeno vídeo eu quero falar sobre a conexão entre a morte e o inferno, tá? Nós vamos aqui ao longo desse pequeno vídeo eu vou falar de 4 textos bíblicos. Primeiramente, uma delas está em Apocalipse, capítulo de número 6 e versículo de número 7, tá? Que está escrito da seguinte forma: Quando o cordeiro abrir o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem, e olheis, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Vocês observaram? A morte estava sentado sobre o cavalo amarelo e o inferno o seguia, tá? Isso aqui se cumpriu lá em Gênesis, lá quando Adão e Eva pecou, tá? Esse cavaleiro entrou no mundo, né? A morte entrou através do pecado do homem, tá? Muitos interpretam esse cavalo, assim como os demais cavaleiros do Apocalipse, de outras formas, mas o cavalo amarelo ele se cumpriu através do pecado de Adão e Eva. Então vocês podem ver a conexão entre a morte e o inferno, tá? Porque o inferno seguia a morte. Vocês querem ver outro texto bíblico? Está em Apocalipse, capítulo de número 20 e versos 14, né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, tá? Então se João viu, né, o cavaleiro, a morte sentado sobre o cavalo amarelo e o inferno seguia, já que ele vê a morte e o inferno sendo lançado dentro do lago de fogo, tá? E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte, tá? A morte, ela não é um demônio, mas sim um espírito, tá? Por quê? Porque tanto os justos quanto os ímpios passarão pela morte. Então a morte ela não é um demônio, mas sim um espírito, tá? E também lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 17 fala, tá? E nos revela que a morte, na verdade, ela sempre existiu. É isso mesmo que você viu? A morte sempre existiu. Mesmo antes de Adão e Eva pecarem lá no Jardim do Éden, a morte já existia. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 17, Deus chega para Adão e Eva e fala: olha, de todas as árvores que estão no Jardim do Éden, vocês podem comer. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, certamente que na hora que toqueis ou comeres dela, certamente morrereis, tá? Mesmo antes de Adão e Eva desobedecerem Deus, Deus já estava dando a sentença para eles: ó, se vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, a morte ela já existia, mas só que ela não era manifesta no mundo, tá? Ela só se manifestou através do pecado de Adão e Eva, tá ok? São essas minhas considerações e Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até uma próxima, assim, se Deus quiser.